Bom, pessoal, antes de começar de fato a entrar no conteúdo, deixa eu só fazer um rápido aviso aqui. Eu deixo isso registrado também para quem, caso as pessoas estejam assistindo online e querem entrar em contato. O meu e-mail, ele é gp.brito@unesp.br, tá? Gustavo.pazini@unesp.br é outra pessoa. Tá bom, Douglas? Você mandou para outra pessoa. Esse cara já recebeu vários e-mails meus, ele me manda. Ele acho que é estudante de mestrado, não lembro qual campo, se não me engano, Presidente Prudente. Ele já recebeu vários e-mails que foram para mim. Felizmente as pessoas me mandam e-mails profissionais, então nunca teve nenhum problema. Mas enfim, fica aqui registrado que é gp.brito, tá? Bom, só para começar com uma brevíssima revisão daquilo que a gente discutiu na semana passada. Na semana passada a gente discutiu bastante coisa, né, pessoal? A gente começou com a construção de Simanzi, que é funcional gerador. Então a ideia foi, primeiro a gente introduziu esse objeto, funcional gerador, cujas derivadas funcionais geram funções de correlação. Tá? Lembrando que o nosso objetivo é sempre o cálculo de funções de correlação em teoria quântica de campos. Essa introdução original é um pouco redundante, porque você introduz um objeto que você não sabe o que é em termos de algo que você quer determinar. Enfim, você fica numa redundância, né? Felizmente, existe um caminho alternativo para se determinar esse funcional gerador, baseado na construção de Simanzi, onde a gente partiu de algumas informações sobre quantização canônica. A gente derivou as chamadas equações de Darius-Schwinger, que são equações diferenciais que descrevem, digamos, a dinâmica desse funcional gerador. Elas correspondem a uma espécie de equação de movimento para esse objeto, Z de J. E na semana passada nós resolvemos essa equação diferencial, primeiro com uma teoria livre. A gente primeiro encontrou uma solução em termos de uma gaussiana das fontes, e depois a gente construiu uma solução que pode ser interpretada como uma soma sobre todas as configurações de campo. E aí entrou em jogo a integral funcional. Aí entrou em jogo essa ideia desse dφ, que é uma medida de integração funcional que corresponde a uma soma sobre todas as funções que descrevem campos, podem descrever campos escalares. Legal? Com base nisso, lembrando que as funções de correlação podem ser obtidas a partir do funcional gerador, tomando n derivadas e depois tomando j indo para zero. A gente pode escrever também uma representação integral para as funções de correlação de n pontos. E esse vai ser o nosso ponto de partida para a aula de hoje. Tá legal, pessoal? Então, na semana passada, as duas aulas da semana passada, elas foram mais dedicadas a uma construção formal desse objeto. Agora a gente vai começar a fazer algo prático com esse objeto. A gente vai de fato começar a calcular alguma coisa com isso. Tá legal? Antes de entrar aqui, alguma dúvida sobre... Não? Bom, então, como eu comentei na semana passada, em teoria quântica de campos, são poucos os casos que a gente sabe resolver de forma exata. Basicamente a gente sabe resolver uma teoria livre de forma exata, e é isso. Tá? Existem algumas exceções, por exemplo, se eu não me engano, tem um modelo de eletrodinâmica de Schwinger em 2 dimensões, que você pode calcular algumas coisas de forma exata. Mas assim, via de regra, a gente não sabe resolver teorias quânticas de campos interagentes de forma exata. Isso significa que a gente precisa desenvolver algum método de aproximação. Tá? E nessa primeira parte do curso, o método de aproximação que a gente vai desenvolver vai ser basicamente
aquilo que a gente chama de teoria de perturbação, tá? Só que antes de entrar na discussão de teoria de perturbação, deixa eu fazer uma breve mudança aqui de algumas questões relacionadas à notação, para poder tornar a nossa vida mais simples quando a gente começar a trabalhar com teoria de perturbação de fato. Legal? Então, só um breve adendo aqui, vamos falar um pouquinho de funções de correlação. No espaço de Fourier. Bom, então a ideia aqui vai ser simplesmente fazer uma transição entre funções de correlação no espaço de posições e funções de correlação no espaço de Fourier. E aí daqui para frente a gente vai começar basicamente a trabalhar no espaço de Fourier sem se importar muito com funções de correlação no espaço de posições. E a gente pode fazer isso porque uma vez que você conhece as funções de correlação no espaço de Fourier, basta você calcular uma transformada de Fourier inversa e aí você obtém a função de correlação no espaço de posições, se você quiser. Legal? A motivação para isso, então, a motivação para fazer essa transição para o espaço de Fourier é que no espaço de Fourier, operadores diferenciais, em particular d'Alembertianos ou derivadas, né, basicamente se tornam momento ao quadrado ou menos I P. Tá legal? Então a gente tem uma transição onde a gente passa de operadores diferenciais no espaço de posições para uma simples multiplicação no espaço de Fourier. Então, na prática, é muito mais simples você fazer conta no espaço de Fourier do que fazer conta no espaço de posições. Tá legal? Então, essa é a ideia básica. Quer dizer, essa é a motivação daquilo que a gente vai fazer. O nosso ponto de partida aqui vai ser a nossa integral, digamos, vai ser a nossa representação funcional de uma função de correlação de n pontos. Então, eu vou simplesmente repetir essa expressão aqui. Então, eu tenho uma integral funcional de φ x1, φ de xn, exponencial de i s de φ, dividido por uma integral funcional de exponencial i s de φ. Tá legal? Eu vou introduzir uma representação de Fourier onde o campo no espaço das posições ele pode ser escrito como sendo uma integral em dp4 2π a quarta. Lembrando que 2π a quarta é uma convenção que eu vou adotar sempre nessa passagem do espaço de posições para o espaço de Fourier. A transformada de Fourier do meu campo, então eu tenho um fitil que depende agora das coordenadas de momento, exponencial de menos i px, e aqui é o produto escalar de quadrivetores, né? Na verdade, deixa eu definir isso da seguinte forma, ao invés de definir, quer dizer, eu vou definir isso para um campo com entrada xi, isso daqui vai me dar um momento associado pi, um modo de Fourier com momento pi, e esse produto interno pi x. Tá legal? Ok? Bom, com essa convenção eu posso simplesmente inserir φ de xi para cada um dos φ's nessa expressão.
posso retirar tudo aquilo que não depende de campos da minha integral funcional. E aqui eu estou adotando que na passagem do espaço de posições para o espaço de Fourier, a minha medida funcional, ela se torna uma medida funcional no espaço de Fourier. Tá legal? Vamos lembrar o que significa medida funcional, né? Medida funcional significa uma medida que nos permite somar sobre todas as configurações de campo. Fazer isso no espaço de posições ou no espaço de Fourier, tanto faz. Então, estou somando sobre todas as configurações de campo no espaço de Fourier. Tá legal? Da mesma forma, a minha ação, que originalmente ela é definida no espaço de posições, eu vou redefinir a minha ação em termos de componentes de Fourier. Tá? Eu posso sempre fazer isso. Por exemplo, eu pego uma ação que vai ser integral em d4x de alguma coisa que depende de coordenadas espaciais. Eu posso reescrever o campo em termos da representação de Fourier, faço algumas manipulações e obtenho uma ação escrita somente em termos de modos de Fourier, somente em termos da representação de Fourier. Tá legal? Bom, com isso, a minha função de n pontos x1, xn, lembrando, eu estou focando na função de n pontos temporalmente ordenada. Ela pode ser reescrita como sendo uma integral em dn p maiúsculo, e eu já explico essa notação num instante, exponencial de menos i p maiúsculo x com subscrito n, eu já explico essa notação num instante. Isso tudo vezes uma integral em d φ til de φ til p1 φ til pn exponencial de i s de φ til, isso daqui dividido por uma integral em d φ til exponencial de i s de φ til. Ok? Legal? A notação que eu estou introduzindo aqui ela é a seguinte. Esse DNP maiúsculo, ele corresponde a um produtório de I indo de 1 até N, D4, PI, 2π a quarta, tá legal? E o meu XPN vai ser um produtório de I indo de 1 até N, PI, XI, escalar, PI. Legal? Isso é uma notação compacta para não precisar ficar escrevendo aquele produtório, aquele somatório todas as vezes. Então, o que aconteceu aqui foi, né? Eu substituí isso nessa expressão. Eu tirei a integral em... Deixa eu só um instantinho. Eu substituí essa representação integral nessa minha integral funcional. Eu retirei as integrais sobre d4p da integral funcional. E eu posso fazer isso porque esse pedaço aqui não depende dos campos, então não estou integrando sobre eles. Tá legal? E aí eu simplesmente agrupei o que sobrou ali dentro. Tá legal? Dúvidas? Bom, com base nisso, eu posso agora definir
a minha função de n pontos no espaço de Fourier como sendo o valor esperado no vácuo de P tilde, phi tilde P1, phi tilde Pn, integral funcional do exponencial de phi tilde P1, phi tilde Pn, integral funcional, exponencial de Is phi tilde dividido pela integral funcional em phi tilde da exponencial de Is de phi tilde. Tá legal, pessoal? Não com T. Como é que é? T. Aqui o T? Isso. Não, eu estou adotando uma forma que o T está relacionado com um operador ordenamento temporal, né? Como aqui no espaço de momento eu não tenho tempo aparecendo, eu estou convencionando que eu não vou escrever o T aqui, eu não vou fazer nenhuma menção ao T, e aí fica convencionado que essa transformada de Fourier está associada a essa função de correlação temporalmente ordenada, tá? Então, se você quiser obter outras funções de correlação, então você tem que fazer um pouquinho de manipulações em cima disso. Mas como a gente se interessa só por essa mesmo, eu não vou me preocupar em ficar escrevendo o T quando estiver no espaço de Fourier. Tá legal? Obrigado por apontar isso, estava esquecendo de mencionar. Bom, alguma dúvida? Não? Bom, com esse resultado, a gente pode escrever a função de n pontos temporalmente ordenada no espaço de posições como sendo uma integral em dn pzão exponencial de menos i x p n, e aí a função de correlação no espaço de Fourier. Ok? Então, essa é, no fim do dia, essa é a relação, né, que nos permite, digamos, ir e voltar do espaço de Fourier para o espaço de posições. Tá legal? Beleza. A gente pode introduzir também uma fonte, uma representação de Fourier para aquilo que a gente chama de fonte. Lembrando que fonte é simplesmente um nome, né? A gente tem esse objeto que é o j de x igual a uma integral, a gente pode definir agora uma integral de Fourier associada a esse cara, com a transformada de Fourier da fonte, exponencial de menos i px, tá? E daqui, aquele termo típico de fonte que aparece na definição do z de j, que é um j de x φ de x, se você passa o j para o espaço de Fourier e passa o φ para o espaço de Fourier, isso daqui você pode reescrever como sendo uma integral em d4p
sobre 2π à quarta, J til de menos P, φ til de P. Essa relação está clara para todo mundo? Daqui, a princípio, eu passaria esse cara para o espaço de Fourier e esse cara para o espaço de Fourier. Surgiriam duas integrais de Fourier. Uma integral em P e outra em Q. Tá legal? Eu uso essa integral espacial para criar uma delta de P mais Q. Porque essa integral viria com exponencial de I px e a outra viria com exponencial de I qx. E aí, integrando no espaço físico, né, no espaço de posições, eu gero uma delta de P mais Q, eu realizo a integral sobre Q, por exemplo, e aí eu obtenho uma integral que envolve somente uma variável de Fourier, não tem mais nenhuma dependência na variável de posições, e P, quer dizer, menos P e P, né? Poderia ter P e menos P também, igualmente igual. Tá legal? Com base nesse termo, a gente pode definir funções de correlação, ou melhor, a gente pode calcular funções de correlação no espaço de Fourier, diretamente no espaço de Fourier, a partir de uma expressão análoga àquilo que a gente fazia no espaço de posições, ou seja, tomando derivadas funcionais do j de x. Só que agora eu tenho menos i elevado a n, z de um j til, que agora o j ele pode ser completamente reescrito em termos de j til, n derivadas do j til, d j p1, dj pn, e aí eu tomo j igual a zero, j til igual a zero. Tá certo essa expressão? Agora eu tomo derivada com relação a j de menos p, por conta desse menos p que aparece aqui. Tá? Uma observação importante em relação à transformada de Fourier é que a relação fundamental de derivadas funcionais no espaço de Fourier vai ser uma relação desse tipo aqui. Se eu tenho uma função no espaço de Fourier com coordenada p e derivo ela funcionalmente com coordenada q, se isso fosse no espaço de posições, ou seja, se eu tivesse uma delta f de x, delta f de y, o resultado disso seria delta de x menos y. No espaço de Fourier, isso vai dar 2π à quarta delta de p menos q. Tá? Uma forma intuitiva de você verificar isso vai ser a seguinte: a delta ela tem que funcionar como uma identidade e a delta integrada tem que dar igual a 1. Como eu estou sempre integrando com esse fator 2π à quarta, eu tenho que colocar esse fator 2π à quarta para compensar. Essa é uma justificativa intuitiva. Tem uma forma um pouquinho mais detalhada de você mostrar isso, por exemplo, aplicando a regra da cadeia para derivadas funcionais. Mas vou deixar isso para vocês trabalharem por conta própria, se vocês quiserem. Tá legal? Bom, dúvidas? Não? Tem uma propriedade importante das funções de correlação no espaço de Fourier, que é a seguinte: função de correlação de φ x1 φ til, desculpa, P1, né, no espaço de Fourier, φ til de P1 φ til de Pn,
isso vai ser igual a uma função gn, vou chamar isso aqui de gn til por enquanto, legal? Que vai depender de... Como é que eu escrevo isso aqui só para confirmar? Que vai depender de P1 até Pn-1. Na verdade, essa escolha aqui é arbitrária, tá? Eu poderia suprimir qualquer outra coordenada de momento e restaurar, por exemplo, Pn. Tá? Mas eu decidi remover a última coordenada de momento. Vezes... Bom, o 2π à quarta é convenção. Delta de P1 mais P2, blá blá blá, mais Pn. Bom, delta de Dirac da soma de momento. Tá legal? Essa relação aqui, fisicamente, o que ela está dizendo para você é, ela está forçando conservação de quadro de momento. Então, a sua correlação, ela só vai ser diferente de zero se a soma dos quadros de momento for igual a zero. Ou seja, se conservação de momento for satisfeita. Tá? Essa é uma justificativa física para isso. Matematicamente falando, então isso daqui ela digamos essa propriedade, vou colocar setinho no sentido oposto, né? Essa propriedade ela decorre do seguinte, da função de correlação temporalmente ordenada no espaço de posições x1 mais a blá 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 xn mais a, fecha aqui o cat do vácuo. Isso daqui tem que ser igual a isso, φ de x1 legal? Ou seja, esse A aqui, tá? Ele tem que ser pensado como um quadrivetor constante. Então eu estou fazendo uma translação espaço-temporal e a minha função de correlação ela tem que permanecer invariante por uma transformação de translação. Claro que tem um requerimento físico por trás disso, né? Eu estou basicamente dizendo que olhar para um sistema aqui ou olhar para um sistema aqui dá na mesma, né? Olhar para um sistema agora ou olhar para o mesmo sistema amanhã dá na mesma também, translação espaço-temporal. Tá? Se você impõe isso sobre as funções de correlação no espaço de posições, você mostra isso para a função de correlação no espaço de momento. Tá? A gente pode verificar rapidamente que essa propriedade ela é compatível com o resultado que a gente obteve para a função de correlação de dois pontos de uma teoria livre. Então, um exemplo, né? Um exemplo é a função de dois pontos da teoria livre, né? Vamos lembrar, nesse caso, a função de correlação da teoria livre, ela pode ser escrita na forma integral em d4p sobre 2π à quarta i sobre p2 menos m mais i epsilon exponencial de i menos i p vezes x menos y. Certo? Foi um resultado que a gente discutiu na semana passada. Quer dizer, aqui vai ser x1 menos x2, né? x1 menos x2. Esse resultado
ele pode ser reescrito dessa forma aqui. Uma integral em P1 sobre 2π a quarta, uma integral em P2 sobre 2π a quarta, I sobre P1 ao quadrado menos M2 mais IY, exponencial de menos I P1 x1 menos I P2 x2 vezes uma delta de P1 mais P2 com o fator 2π a quarta. Se eu integro em P2, eu recupero a expressão de cima. Tá legal? Então, de acordo com as convenções aqui, né? Então, olhando para essa expressão aqui, passando do espaço de posições para o espaço de Fourier, a gente identificaria esse bicho aqui como sendo a função direta no espaço de Fourier, P1, P2, para uma teoria livre, tá? E mais especificamente, olhando para aquela convenção ali, esse cara aqui corresponde ao G2 de P1, tá? Note que o G2 de P1 ele é invariante por P menos P, né? Como ele depende de P quadrado, se eu faço P menos P, ele é uma função par. Ok? Dúvidas? Não? Tá muito fácil então, pessoal? Vamos cortar. E por fim, só para concluir essa passagem para o espaço de Fourier, a gente pode reescrever o teorema de Fick direto no espaço de Fourier. Então, vamos lembrar que a gente definiu, quer dizer, que a relação que era fundamental para o teorema de Fick, ela envolvia uma função de correlação de n pontos e uma fórmula de redução, quer dizer, uma fórmula de recursão que relacionava a função de n pontos com o produto da função de 2 pontos com uma função de n menos 2 pontos. Tudo isso para a teoria livre, né? P2 tá legal? Então, só para lembrar, quer dizer, a gente pode simplesmente passar da expressão no espaço de espaço de posições para a expressão no espaço de Fourier e aí o resultado vai ser esse. Legal? Basta pegar o teorema de Fick no espaço de posições e escrever tudo em termos de representação de Fourier e aí sair isso de forma direta. Tá? Daqui em diante, esse tio, ele vai ser abandonado, tá legal? Então, nessa parte aqui eu tomei cuidado para escrever tudo φ-tio, j-tio, sempre que eu estivesse no espaço de Fourier. Agora, quando eu vou focar no espaço de Fourier, eu não vou ficar me preocupando em escrever tio. Então, daqui em diante eu vou escrever φ de P, j de P, e, enfim, vida que segue. Tá legal? Dúvidas? Bom, agora sim vamos começar a teoria de perturbação.
comecei a aula falando de teoria de perturbação, porque eu esqueci que tinha essa parte no início da aula. Aí eu olhei minhas notas, vi que tinha e tentei consertar, mas não sei se ficou tão bom assim. Então agora vamos entrar de fato em teoria de perturbação, ou vamos falar de métodos perturbativos. Em TQC. Tá legal? Então vamos lembrar, né? Em teoria quântica de campos, sabemos resolver, entre aspas, né? Teorias livres. Fica à vontade, fez. Mas queremos resolver teorias interagentes. Legal? Bom, o motivo é simples, né, pessoal? Para, de fato, descrever fisicamente um sistema e medir esse sistema, você precisa interagir com o sistema. Legal? Então, uma teoria livre, beleza, ela te dá algumas informações para você construir a modelagem de um sistema físico, mas a teoria livre não é suficiente. Você precisa incluir interação para descrever física. Tá legal? Então, a gente sabe lidar com isso, não sabemos lidar com isso e precisamos lidar com isso. Legal? Se a teoria quântica de campos for de alguma utilidade, a gente tem que saber resolver teorias interagentes. A situação é que a gente não tem um método geral para resolver, quer dizer, a gente não sabe resolver de forma exata, então a gente precisa adotar alguma forma de aproximação. Existem as chamadas aproximações não perturbativas, que a gente vai ver mais para frente, mas a estratégia de aproximação mais sistemática, ela está baseada, então, digamos, o método sistemático para cálculo de funções de correlação em teorias interagentes está baseado naquilo que a gente chama de teoria de perturbação. Legal? Bom, o Bruno e o Wilson vão ouvir bastante disso essa semana. Vou falar disso lá no Quântica também. Qual é a ideia geral de teoria de perturbação, né? Teoria de perturbação consiste no seguinte: você tem um sistema complicado, digamos assim. No nosso caso, uma teoria de campos com interações. E você vai decompor isso num sistema simples. Mais perturbações em cima do seu sistema. Tá legal? No nosso caso aqui, então, isso daqui vai ser uma teoria quântica de campos interagente. Isso daqui vai ser uma teoria quântica de campos
livre. E isso daqui corresponde à parte de interações de uma teoria interagente. Tá? Então, a ideia aqui é, a gente quer encontrar alguma informação sobre isso. O nosso ponto de partida vai ser o sistema simples. E incluindo ingredientes que a gente chama de perturbação em cima do sistema simples, a gente desenvolve uma solução aproximada para a teoria interagente. Tá legal? Bom, então vamos começar pela série perturbativa de uma função de n pontos. Vamos falar da série perturbativa a ideia é a seguinte, né? Nosso objetivo é calcular esse bicho aqui. Lembra que agora não vou mais incluir o tio, que pode ser escrito formalmente como integral funcional φ de P1, φ de Pn, exponencial de I S de φ dividido pela integral de exponencial de I S de φ. Tá legal? Eu vou decompor a minha ação como sendo a ação de uma teoria livre, ou seja, um S0 que envolve somente contribuições quadráticas, ou no máximo quadráticas, mais uma ação que eu vou chamar de S-int, que envolve pelo menos contribuições cúbicas nos campos. Tá? E sempre uma ação de interação polinomial. Tá legal? Então, só para lembrar aqui, né? Isso é importante. O S-int, ele é pelo menos de ordem cúbica nos campos e polinomial nos campos. Tá? Pode envolver derivada dos campos, pode envolver, enfim, combinação de diferentes campos, se você tiver diferentes campos na jogada. Pode até envolver termos não locais, se você quiser. Mas a gente vai tratar de uma ação polinomial. Ou pelo menos pode ser expandida numa série polinomial. Tá? Bem, com essa decomposição, a gente pode escrever o numerador da seguinte forma. Eu tenho φ de P1 Pn, usando essa decomposição exponencial da ação de interação, e aí eu vou colocar isso daqui entre parênteses, e a exponencial da ação livre. Tá? Então isso daqui vai ser o numerador da minha expressão. O denominador da minha expressão, ele vai ser uma integral da exponencial da ação de interação, coloquei parênteses, exponencial da ação livre. Tá? Ok?
Certo? Por que eu escrevi dessa forma? Isso daqui eu posso reescrever como sendo a ação da exponencial da teoria da exponencial da integral da exponencial da ação livre vezes uma função de n pontos, na verdade não uma função de n pontos, mas uma função de correlação que agora envolve a exponencial da ação de interação para o vácuo de uma teoria livre. Todo mundo consegue enxergar essa relação? Suponha que eu divida isso daqui aqui. Tá? Eu vou ter basicamente essa mesma estrutura, só que não só o produto de campos. Eu tenho também agora uma inserção dessa exponencial aqui. E aí eu estou simplesmente multiplicando para o outro lado. Tá? Da mesma forma, isso daqui eu posso reescrever como sendo a integral da ação da teoria livre vezes uma função de correlação da exponencial da ação de interação. É legal? No fundo, o que eu estou usando, eu vejo algumas caras não muito satisfeitas. O que eu estou utilizando aqui é o seguinte resultado. O valor esperado no vácuo. O valor esperado no vácuo de alguma coisa qualquer para uma teoria livre, ou seja, para o vácuo de uma teoria livre, vai ser a integral funcional dessa coisa qualquer exponencial da ação da teoria livre, dividido pela exponencial, pela integral da exponencial da ação da teoria livre. No fundo, o que eu estou usando é isso. E no primeiro caso, essa coisa que está aqui no meio, esse parênteses com um pontinho, vai ser um produto de n campos vezes a exponencial da ação de interação. E no segundo caso, vai ser só a exponencial da ação de interação. Sim, não, talvez. Isso é um passo importante, pessoal. Então, Eu não entendi por que fica integral funcional ali, fora ali. Aqui, porque a função de correlação seria isso sobre isso, né? Então você só multiplicando. Eu estou simplesmente escrevendo isso igual a isso vezes isso. Beleza, isso mesmo. Beleza? Bom, o que eu tenho aqui é isso sobre isso, ou seja, numerador sobre denominador. Essa integral, ela cancela nos dois casos. Logo, temos função de correlação de φ de P1, φ de Pn, igual a função de correlação de φ de P1, Pn, exponencial da ação de interação,
dividido pelo valor esperado no vácuo da exponencial da ação de interação. Tá legal? Ok? Só dividi uma pela outra e cancelei aquilo que dava para cancelar. Isso daqui, valor esperado no vácuo de uma teoria livre. Está sendo calculada com a integral funcional com a exponencial de uma ação livre. Tá? Agora eu vou usar o seguinte. A exponencial da ação de interação eu posso escrever como sendo uma soma em k de 0 a infinito de i elevado a k sobre k fatorial. Bom, vou colocar simplesmente 1 sobre k i s de interação elevado a k. Legal? Fiz uma expansão em série de termos exponencial. Substituindo nessa expressão, eu obtenho valor esperado no vácuo de uma função de n pontos para uma teoria interagente, como sendo igual a uma soma em k de 0 a infinito, 1 sobre k fatorial, valor esperado no vácuo de φ de P1, φ de Pn e S de interação de φ elevado a k para uma teoria livre, tá? Dividido pela soma em k de 0 a infinito novamente, 1 sobre k fatorial, valor esperado no vácuo da exponencial, valor esperado no vácuo de i s de interação φ elevado a k, fecha o kit. Legal? Essa fórmula, essa equação é a equação base para o desenvolvimento de teoria de perturbação em teoria quântica de campos, para o cálculo de funções de correlação. Veja só, aqui eu tenho uma função de correlação de uma teoria interagente. Aqui eu tenho funções de correlação de teorias livres. Isso daqui vai ser uma função de n mais uma certa quantidade de campos que vai aparecer aqui. Mas vai basicamente ser um produto de campos, porque eu estou assumindo que o meu S interação é polinomial no campo. Consequentemente, S elevado a k vai ser polinomial nos campos. Então, no fundo, isso aqui vai ser uma função de n pontos de uma teoria livre. E eu sei calcular isso via teorema de Wick. Aqui embaixo também vai ser uma função de n pontos de uma teoria livre. E eu sei calcular isso via teorema de Wick. Portanto, está resolvido. Tá? Gustavo, Sim. Se não for, a gente sabe resolver esse no caso não polinomial. Até onde eu sei, dá para resolver no máximo para casos não polinomiais que admitem uma expansão polinomial. Ah, entendi. Por exemplo, o potencial de Morse, né? Eu já falei, elevado a alguma coisa. Uhum. Pode expandir isso aí ali para resolver. Mas aí é mecânica quântica, né? A gente não pode transportar esse... Ok, tudo bem. Não sei se talvez... Assim, por exemplo, vamos pegar um caso de teoria quântica de campos. Pega, por exemplo, gravitação. A gravitação, se você tentar encarar como uma teoria quântica de campos, vai ser uma teoria não polinomial na métrica, né? A ação de Einstein-Hilbert é não polinomial na métrica. Ela envolve determinante da métrica, raiz determinante da métrica, ela envolve um monte de métrica inversa, então ela é não polinomial na métrica.
Mas quando você faz uma expansão do tipo background mais flutuação, ela se torna polinomial, vai ser uma série infinita, na perturbação. E aí você sabe tratar isso como uma teoria de campos usual. Vai ter outros problemas, mas você sabe tratar, pelo menos, aplicar esses métodos. Aí pega um outro exemplo em gravitação. Pega, por exemplo, teorias de Brans-Dicke. As teorias de Brans-Dicke, que são teorias escalares tensoriais, elas envolvem um acoplamento não mínimo do tipo 1 sobre φ vezes R. Esse φ, a não ser que você assuma que ele tem um background associado a ele, você não tem como expandir, né? Se o seu vácuo for φ igual a zero, você não tem como expandir isso numa série polinomial. Isso a gente não saberia como tratar. Tá? Ainda assim, daria para, por exemplo, se você assume que o φ é igual a φ zero mais uma flutuação, aí vai lá, né? Fazer uma teoria de perturbação na flutuação, né? Mas até onde eu sei, tratar casos polinomiais sem uma expansão polinomial não rola. Tá? Pode ser só a ignorância mínima. Professor, eu fico um pouco em dúvida naquele estamos utilizando. Isso daí Estou utilizando aqui, né? Isso. Ele vem de onde? Eu estou basicamente pegando aquela mesma relação que a gente tinha para funções de correlação em termos de integrais funcionais, só que agora com uma teoria livre, né? E ao invés de olhar para um produto de pontos, produto de campos, posso admitir qualquer coisa aqui. É uma generalização de funções de correlação. Então seria uma definição mesmo. Uma definição. E no fundo, como isso daqui pode ser expandido numa série polinomial, vai recair nisso lá no fim do dia. Tá? Mas o ponto importante aqui é que o que entra aqui é a ação livre, logo, isso daqui vai ser uma função de correlação para a teoria livre. Enquanto o que a gente tinha aqui, né, era uma função de correlação para a teoria interagente. Beleza. Tá? Isso daqui não é tanto uma definição não, tá, Carlos? Porque você pode mostrar aqui em geral, digamos, você pode ter uma função qualquer de campos aqui, e aí você coloca essa função qualquer de campos aqui, e você pode mostrar que isso é igual a isso se essa função tiver uma expansão polinomial também. Tá? E aí você acaba recaindo. Você consegue fazer termo a termo com a expansão polinomial e aí depois ressomar tudo numa expressão só. Tá? Uma pergunta, pode ser que não seja nem oportuno. Quando a gente coloca a interação, como é que a gente sabe que a gente não perdeu os graus de liberdade do campo? Por exemplo, o grau, como você falou, que são 2 graus de liberdade. O não massivo. Né? Essa é uma questão bastante sutil. Em teoria de perturbação, por exemplo, eu estou fazendo, mas é igual você falou, você trunca, né? É perturbação, mas ela não é igual você falou, ela é truncada. Como é que eu sei que eu estou mantendo esses graus de liberdade? Né? Não estou entrando. Até onde eu sei, não tem uma forma a priori de saber isso. Em teoria de perturbação, você trabalha com a hipótese de que a sua perturbação é suficientemente fraca de tal forma que você não altera isso. Tá? Você teria que olhar, por exemplo, se você quiser fazer a forma... Ainda assim, você precisaria de alguma forma checar a posteriori. Se, por exemplo, quando você recalcular o propagador vestido da sua teoria, incluindo correções quânticas, se você não altera o espectro da sua teoria. Mas existem situações em que de fato se espera que interações alterem os graus de liberdade. Por exemplo, na QCD, se você pega a QCD como uma teoria livre, ela basicamente descreve um campo de gauge de massa zero. Tá? O propagador trilevel de um campo de Yang-Mills, a gente vai falar mais para frente de campo de Yang-Mills, é o mesmo propagador trilevel do fóton. Tá? O fóton, você sabe que a mi vai ser 1 sobre P quadrado, aí, por exemplo, no calibre de Landau, projetor transverso. Para uma teoria de Yang-Mills, é isso com uma delta de AB aqui, para o grupo de calibre. Tá? Ou seja, o que isso está dizendo para você é
o campo associado ao gluon descreve uma partícula livre de massa zero. O gluon está aí, dando sopa igual o fóton. O gluon é confinado. Então esse não pode ser o espectro verdadeiro da QCD. E o que se espera na QCD é que dinamicamente você altere os graus de liberdade, de forma a obter um confinamento de gluons, por exemplo. Tá? E isso não é completamente entendido. Isso daqui seria uma boa descrição da QCD em altas energias, por conta de liberdade assintótica. Mas, pensando em baixas energias, né, você precisa incluir de alguma forma o confinamento e espera que a interação seja justamente o que está criando isso. Então, você está alterando o espectro da teoria. Porque o próprio Shapiro, às vezes, ele fala que, pelo menos em gravitação, né, ele fala assim, olha, esses fantasmas você não tem energia suficiente para dissipar. Isso. Mas aí é outra história. Aí é questão quando você trata, por exemplo, de teoria efetiva, um certo grau de liberdade ele só vai passar a ser citado a partir do momento que você entra num regime acima do limiar de energia necessário. Então, seria como você tem um desacoplamento dos modos pesados se você estiver em baixas energias. Essa é a ideia, no caso, do que o Shapiro menciona. E essa é toda a ideia por trás de teorias efetivas, né? Você pensar que aquilo que você descreve em baixas energias, ela não depende diretamente dos graus de liberdade de altas energias, né? Os graus de liberdade em altas energias podem oferecer alguma condição de contorno para aquilo que você descreve em baixas energias. Mas em baixas energias você tem esse desacoplamento, né? Para você descrever propriedades dessa mesa, você não precisa saber das propriedades dos elétrons dela. Essa é uma visão prática desse teorema de desacoplamento. Mas a gente consegue, nesse curso a gente vai conseguir ver isso? Aonde a gente, mais ou menos? Quando eu falar de grupo de harmonização, algumas coisas desse tipo vão aparecer. E a gente poder ou não alterar os graus de liberdade. Na discussão de grupo de harmonização vai aparecer alguns ingredientes sobre isso. Não tanto, não exatamente o tipo de coisa que o Shapiro fala. Não precisa ser do Shapiro. E a questão da unitalidade das teorias divergentes é ok também. Depende. Geralmente, unitariedade você olha para a matriz S, né? Se for para uma teoria, dentro de teoria de perturbação, tem critérios bastante simples de você identificar se a teoria é unitária ou não. Mas, por exemplo, uma teoria interagente, que você tem uma interação fortemente correlacionada, então você entra num regime não perturbativo, até onde eu sei, a própria definição de unitariedade não está bem posta. Porque se você tem uma teoria fortemente correlacionada, não faz tanto sentido falar de estados assintóticos. Pelo menos não de estados assintóticos livres. Mas como é que você vai definir a unitariedade a partir disso, né? E aí ainda depende, por exemplo, tem gente que trabalha com Bangs, então talvez vocês conheçam esse exemplo, né? Já ouviram falar naquela New Massive Gravity? Que é uma teoria de gravitação de derivadas superiores em 3 dimensões, que supostamente é livre de fantasmas. Isso foi um resultado interessante quando apareceu, porque teorias de gravitação de derivada superior tipicamente envolvem fantasmas, e aí eles encontraram esse exemplo de teorias de derivadas superiores que não envolvem fantasmas. Eu entendo essa interpretação da New Massive Gravity como sendo errada. Pelo seguinte motivo. A eliminação do fantasma que aparece nesse contexto, ela envolve um ajuste entre acoplamentos dos termos de derivadas superiores. Esse ajuste faz com que a teoria seja não renormalizável.
O que significa que, para matar os contratermos que vão aparecer, para matar as divergências que vão aparecer em cálculos quânticos, você precisa introduzir novos termos que violam esse ajuste. E isso vai acarretar na alteração do espectro da teoria. Então, ela tri-level, ela vai ser... Bom, estou falando de tri-level, não introduzi ainda o conceito de tri-level, né? Mas, enfim, entendedores entenderão por agora. A tri-level, ela vai ser uma teoria unitária, mas essa unitariedade tri-level ela não se mantém após correções radiativas. Então, esse é o meu entendimento sobre isso, por exemplo. Eu fecho os parênteses para não alienar quem não sabe o que é tri-level ainda. Bom, mais alguma dúvida? Então, bom, essa daqui então vai ser a série perturbativa para funções de correlação de n pontos em teoria quântica de campos. E a princípio a gente sabe como calcular termo a termo. Tá? Basta aplicar termo a termo o teorema de Wick. Tá? Resolvido? Podemos ir para casa. Daqui em diante resolvendo a teoria quântica de campos. Primeira questão relevante sobre isso. A gente está falando de série. Essa série ela converge? Não. Essa série não é convergente. Tá? Bom, aqui eu já respondo, né? Não. Para entender essa afirmação, vamos olhar para um toy model. Tá? No caso real é complicado, então vamos olhar para um toy model. Eu vou definir, vamos fazer teoria quântica de campos em 0 dimensões. Alguém aqui já fez teoria quântica de campos em 0 dimensões? Não? Vocês já fizeram cálculo 1? Então vocês já fizeram teoria quântica de campos em 0 dimensões. Eu vou definir uma integral que vai ser a seguinte. Uma integral em dx, que vai de menos a mais infinito, exponencial de x quadrado menos lambda x a quarto. Tá? Só para explicar por que isso é uma teoria de campos em 0 dimensões. Quando você fala de 0 dimensões, você não tem nenhum ponto, né? Então o seu campo ele não vai depender de nenhuma dimensão espacial. Você não vai ter nenhuma derivada na sua ação. Logo, a ação de uma teoria de Klein-Gordon, por exemplo, o único termo que vai sobrar vai ser o termo de massa, que vai ser um parâmetro, vai ser digamos, um campo que não depende de nenhum ponto, porque a dimensão zero colapsa para um ponto só, né? Você tem um espaço definido em cima disso. Então, no fundo, tudo se reduz a integrais na reta real. Legal? Então, teoria quântica de campos em 0 dimensões por conta disso. Só um nome sofisticado para integrais gaussianas na reta real. Uma integral quase gaussiana, na verdade, aqui, pessoal. Tem uma integral gaussiana com uma multiplicaçãozinha aqui. Embora essa integral pareça inofensiva, a gente não sabe como resolver essa integral de forma exata. Tá? Então, vamos aplicar aí, uma ideia semelhante ao que foi feito ali para esse tipo de integral. Tá legal? Isso daqui é um toy model no sentido de que, enfim, isso daqui seria o caso que a gente está ignorando derivadas no espaço-tempo e eu estou fazendo uma espécie de uma rotação de Wick para levar para o euclidiano. Então eu não tenho exponencial de i alguma coisa, eu tenho exponencial de menos alguma coisa. Se eu fizer teoria quântica de campos no euclidiano, eu também vou ganhar exponencial de menos ação. Tá? E eu vou fazer menos alguma coisa, exponencial de menos alguma coisa, porque nesse caso as coisas são mais simples de lidar, as coisas ficam bem definidas e tudo mais. Legal? Então, bom, não sabemos como calcular essa integral, mas sabemos que se você expandir, você pode considerar uma expansão
dessa exponencial da seguinte forma, né? Isso daqui vai ser uma soma em k indo de 0 a infinito, menos lambda elevado a k sobre k fatorial, x elevado a 4k exponencial de menos x. Tá legal? Simplesmente decompus essa exponencial da soma igual ao produto das exponenciais e expandi a exponencial envolvendo x a quarta, porque é ela que é a complicada. Eu sei integrar uma gaussiana, não sei integrar a exponencial de x a quarta. Tá? Com base nisso, eu posso reescrever a minha integral como sendo uma soma em k de k fatorial, e aí eu vou colocar aqui a minha integral de menos a mais infinito dx x elevado a 4k exponencial de menos x quadrado. Tá legal? Essa integral eu sei resolver para qualquer valor inteiro de k, inteiro positivo de k. E essa integral vai dar gama Euler de 2k mais 1/2. Tá legal? Consequentemente, eu posso reescrever isso como sendo uma soma em k ik lambda ik, bom, aqui eu posso colocar como uma função, não precisa ser um funcional. Ik lambda onde esse ik lambda vai ser igual a menos lambda k sobre k fatorial, gama de 2k mais 1 sobre 2. Bom, é provável que dê para simplificar um pouquinho mais isso daqui, mas não vou me preocupar com isso. Legal? Bom, note que aqui eu fiz uma heresia, né, pessoal? Eu tinha isso daqui dentro da integral, comutei a integral com a soma. E isso é o que vai causar problemas aqui na sequência. Estou assumindo que eu posso comutar e, na verdade, não posso, né? Não necessariamente. Tá? Mas, enfim, estamos falando de teoria quântica de campos, então integrais e somas comutam. Por definição. Bom, a princípio, aquele resultado ali, ele, enfim, sendo otimista, né? Aquele resultado indicaria que a nossa integral dessa gaussiana anarmônica, digamos assim, está resolvida, né? Basta agora eu pegar esse termo geral, ressomar isso daqui vai convergir para uma função que vai me dar o i de lambda na forma fechada. Mas essa soma aqui ela não converge para uma função. Tá legal? Para ver isso, eu posso olhar para o teste da razão. Teste de convergência da razão. O Rafael deve estar ensinando isso lá no pessoal da engenharia, né? E eu vou olhar para o termo IK a mais 1 de lambda. Eu vou dividir isso por IK e vou tomar o valor absoluto disso. No limite, K muito maior do que 1, você pode calcular isso com essa expressão. Isso daqui vai dar basicamente K, 4K vezes lambda, tá? E aí sim, no limite K tendendo a infinito, isso daqui também tende para infinito para qualquer valor finito de lambda.
Consequência, se o lambda for diferente... aqui eu estou assumindo que o lambda é positivo, tá, pessoal? Se o lambda for diferente de zero, isso daqui tende para infinito, esse teste é suficiente para garantir a divergência da série, né? Então essa série ela não converge. Tá? Então, bora, né, pessoal? Acabou. Não serve para nada isso daqui que a gente está fazendo. Não é assim, né? Não sejamos tão dramáticos. Esse resultado significa que não adianta você calcular essa integral, calcular o termo geral dessa integral e tentar ressomar, que você não vai conseguir ressomar. Ou de outra forma, não adianta você crescer de forma indefinida na sua expansão, que não necessariamente você vai melhorar o resultado. Tá? Para entender como utilizar esse tipo de expansão na prática, a gente pode pensar no seguinte: ao invés de tentar lidar com a soma completa, vamos tentar lidar com uma aproximação. Então vamos tentar olhar para uma solução aproximada. Essa solução aproximada vai ser o meu I com um índice N de lambda e vai ser definida como sendo a soma de K de 0 até Nzão de IK de lambda. Legal? Esse resultado é finito. Esse resultado, desde que eu fique num... A não ser que eu passe por alguma singularidade dessa função, né, eventualmente, esse resultado é bem definido. Tá legal? Eu posso definir uma espécie de um teste de qualidade a partir de uma quantidade delta que vai depender desse índice N, vai depender de lambda e vai ser o erro relativo em relação ao suposto resultado exato. Tá legal? Aqui então eu teria a minha integral completa menos essa solução aproximada e divido pela integral completa. Essa integral completa não é a integral em série, tá? Ela vai ser a integral completa mesmo. Eu não sei calculá-la de forma exata, mas, por exemplo, se eu fixo o valor de lambda, eu sei calculá-la de forma numérica com uma precisão arbitrária. Tá? Quanto melhor for a minha aproximação, mais essa quantidade se aproxima de zero. Então, se eu tivesse numa situação de uma série convergente, o limite n tendendo a infinito levaria delta para zero. Porque no limite n é infinito, aqui eu teria i de n tendendo a infinito, que convergiria para o resultado exato, e isso daqui daria zero por definição. Tá legal? O que acontece no caso de uma série divergente? Então, no nosso caso, né? No nosso caso, o melhor que a gente pode fazer é procurar podemos procurar um n máximo, tá legal? Que minimize é com Z mesmo, né? Minimize delta n de lambda. Tá legal? Isso
pode ser feito, tá? Isso vocês encontram no livro uma discussão rápida sobre isso, no livro do Altland, esqueci o outro autor, é um livro de teoria quântica de campos aplicada à matéria condensada. E você pode mostrar, analiticamente mesmo, pelo menos para esse exemplo aqui, que o N máximo, ele, a menos de um fator numérico, ele corresponde a lambda a menos 1. Legal? Se você quiser, você pode calcular esse N máximo também numericamente. Eu fiz isso ontem, por exemplo, para lambda igual a 1 sobre 10, o N máximo é igual a 2. Para lambda igual a 1 sobre 100, o N máximo é igual a 25. Para lambda igual a 1 sobre 1000, se não me engano era em torno de uns 400, ou enfim, não é, mas era mais que 100 o N máximo. Então isso daqui diz que quanto mais fraco for o acoplamento, mais termos você pode adicionar na sua série de forma a minimizar o erro. E quanto maior for esse lambda, que corresponde ao nosso acoplamento, né, você vai piorar o resultado se você adicionar novos termos. Então, por exemplo, suponha que o lambda é suficientemente grande de tal forma que o N máximo é menor do que 1. Tá? Claro que o N máximo tem que ser um número inteiro, né? Então, se aquela relação ali der algo menor do que 1, significa que o N máximo é igual a 0. Tá? Isso significa que o termo de ordem 0 vai te dar um resultado. Se você adicionar correções, você está piorando o seu resultado. Tá? Mas se o lambda for suficientemente pequeno, você vai melhorar o seu resultado adicionando novos termos, até um certo ponto que você passa a piorar os seus resultados. Tá? Um exemplo prático de teoria quântica de campos, assumindo que essa relação ela pode ser exportada para a teoria quântica de campos de forma sem muitas mudanças bruscas. No caso da eletrodinâmica quântica, por exemplo, quem faz o papel do lambda é o alfa, a constante de estrutura fina. Alfa é igual a 1 sobre 137 em baixas energias. Isso significa que o N máximo seria aproximadamente 100. Tá? Isso significa que você está melhorando o resultado da eletrodinâmica quântica até você incluir correções de ordem alfa elevado a 100. Sim. Esse 100 é em termos de ordem de grandeza, tá? Não é rigorosamente 100. A gente vai começar a calcular amanhã algumas coisas em um loop. Vocês vão ver que dá trabalho. A 2 loops dá trabalho pra caramba. 2 loops no caso aqui do nosso modelo, seria lambda ao quadrado. Lambda a 100, desista. Ninguém vai calcular isso. Então, a nossa incapacidade de evoluir tecnicamente em ordens mais altas nos protege de chegar numa situação onde a gente vai começar a piorar o resultado. Tá legal? Na eletrodinâmica quântica, onde você tem o estado da arte de cálculos precisos, se eu não me engano, está alfa elevado a 8. E assim, são pessoas que são especializadas, grupos de pesquisa que são especializados a só fazer isso na vida. Calcular correções de ordem mais alta. Né? Então, estamos protegidos de chegar numa situação de começar a piorar o resultado. Então, a situação é essa, né, pessoal? A gente consegue ter um sentido dessa solução aproximada, que de fato a gente consegue melhorar o resultado se a gente tiver um regime de acoplamento fraco, desde que a gente não ultrapasse esse valor de N máximo, tá legal? E isso vai dar um resultado aproximado. O que também não é o fim do mundo, porque, enfim, a gente vai comparar isso com o experimento. Experimento também não dá um resultado exato para você. O experimento vai te dar um resultado com uma barra de erro. Então, na prática, não faz tanto sentido assim calcular algo de forma exata, né? Desde que aquilo que você calcula de forma aproximada, desde que aquilo esteja dentro da barra de erro experimental, fica tranquilo. Então, não é um problema, né? A gente não precisa necessariamente de quantidades exatas para fazer física. Bom, então, acho que isso encerra a aula de hoje. Só para voltar lá no início do curso, né?
E lembrando, né? Semana passada, quando a gente introduziu essa integral funcional veio com alguns asteriscos de pontos mal definidos. Tá? Então a gente tem uma integral mal definida. Mas, enfim, a gente toca a vida assim mesmo. E lá no início do curso eu falei que teoria quântica de campos, no fundo, era a área, era uma ferramenta eficaz para se estudar fenômenos que envolviam um grande número de, quer dizer, comportamento coletivo e criação e aniquilação de partículas, né? Agora a gente está vendo que teoria quântica de campos é a área da física que estuda integrais mal definidas e séries divergentes. É isso. Amanhã a gente retoma e aí sim a gente vai começar a calcular alguma coisa e se tudo der certo, amanhã a gente começa a introduzir diagrama de Feynman na vida de vocês. E aí a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Valeu, pessoal.